Hello, seja bem-vindo à aula em vídeo, né? Se você já estudou a aula escrita e você entendeu, né? Estou só tentando ajudar para você agilizar seu tempo. Então não precisa você ver a aula em vídeo, só se você quiser mesmo ver. Mas você pode muito bem usar esse tempo para já estudando alguma coisa a mais, né? Ou outra disciplina. Porque a aula em vídeo era principalmente na minha disciplina, né, para as pessoas que não entendem muito bem a aula escrita ou para aquelas pessoas que estão iniciando, que têm um inglês bem básico, porque aí eu explico, né, de uma forma bem mais detalhada. E esse texto de hoje, principalmente, né, é um texto curto, é um texto que é excelente para as pessoas que estão começando na língua inglesa, né, que tem um inglês bem básico ou até zerado, como alguns deles me dizem, né? Como alguns me escrevem, eu sou zerado em inglês. Então, esse texto é excelente porque ele vai trabalhar palavras que não são muito difíceis, né? É um texto que caiu em prova, tem as questões relacionadas a ele, e vai ser muito bom para essas pessoas, né, que têm o inglês mais básico. Então, vamos lá. Vamos ver o título do texto. O título do texto é Meet the New Neighbors. Conheça os novos vizinhos, né? Então, quando você vê o título de um texto, né, preste atenção. Esse título, o que é que ele diz para você? Será que tem alguma palavra que você já conhecia, né? Ou será que todas as palavras são novas para você, né? Será que tem alguma palavra que parece com português, né? Então, sempre quando você olhar um título, pense nisso. A palavra neighbors, às vezes você vai encontrá-la escrita com uma letra a mais, né? B-O-U-R-S. E essa palavra, como ela está escrita aí, no momento, né, sem o U, ela é a palavra escrita do inglês britânico, certo? O inglês americano, ele tem o U na palavra neighbors. Eu coloquei também para você algumas palavras, para que você possa visualizar e ver o que é que você conhece. As palavras nós vamos ver durante a aula. As palavras são wailing, dropping, skyrocketing, rising, kidney, hot and twisting. Então, veja aí, você acha que conhece alguma dessas palavras? Ou você já estudou e não consegue lembrar o significado? Tem alguma dessas palavras que parecem com português, né? Ou será que você já conhece todas elas, né? Se você já conhece todas elas, melhor ainda. Se você não conhece, pelo menos tem uma ideia do que alguma delas pode significar. Algumas delas, como por exemplo o dropping e o twisting, a gente vê que eles têm o ing no final, né? Tem o sufixo. Então, quando tira o sufixo, o que será que significa? Então, tudo isso nós vamos ver durante a aula. Então, vamos começar, né, com a questão de número 34, 34. The tone of the title is tragic, sympathetic, ironic, wailing, enthusiastic. O tom do título do texto é trágico, simpático, irônico, melancólico ou entusiástico. Então, o título do texto, Meet the New Neighbors, Conheça os Novos Vizinhos, né? Ele quer saber justamente o que é que esse título é, né? Se ele expressa o que para você? Se ele expressa algo que é trágico, né, simpático, irônico, melancólico ou entusiástico. Então, geralmente, quando se fala de conhecer novos vizinhos, né, está se falando de quê? Está se referindo aos vizinhos da sua porta do lado, né, ou alguém que mora do outro lado da rua, nas redondezas. Ou seja, está se falando de pessoas, né? Então, é o costume tentar conhecer os novos vizinhos, né, quando você se muda para uma casa nova ou quando alguém se muda para perto de você. Então, no texto, o autor ele falou, né, nós vamos ver mais tarde o texto, né, sobre mosquitos, né, que viraram uma peste lá na Califórnia. E que muitas das pessoas encontraram as larvas nas piscinas das casas para onde eles se mudaram. Portanto, o autor ele utiliza uma ironia como crítica, né, ou um sarcasmo, quando ele se refere aos insetos como sendo os novos vizinhos. Então, embora o conteúdo do texto ele mostre, né, que o fato ele é lamentável ou ele é trágico, o enunciado ele está perguntando sobre o título. Então, ele usa o quê? Uma figura de linguagem, né? Eu coloquei aí para você extra information, figuras de linguagem. Figuras de pensamento, a ironia, o que é? É a figura que apresenta um termo em sentido oposto ao usual.
obtendo-se com isso um efeito crítico ou humorístico. Então ele usa aí, né? Ele usa aí de humor, né? Então ele é o quê? Ele é irônico, né? Ironic. Então o gabarito da nossa questão é o gabarito de letra C. Ironic, né? Porque ele usa de ironia quando ele diz conheça os novos vizinhos, que ele está se referindo não a pessoas, mas ele está se referindo aos mosquitos. Vamos agora para 35. According to the text, the market for buying and selling houses in California is dropping, stable, rising, skyrocket, inflated. Segundo o texto, o mercado de compra e venda de casas na Califórnia está caindo, estável, subindo, altíssimo ou inflado. A opção A, dropping, caindo. O que é que o texto diz? Mosquitoes and the West Nile virus that some of them carry are thriving in California's flooding property market. Os mosquitos e o vírus do Nilo Ocidental, que alguns deles carregam, estão prosperando na queda do mercado imobiliário da Califórnia. Flooding significa flood, né, no infinitivo é flooding, que significa declinar, decrescer ou deteriorar. E dropping, que está lá na opção A, né, no seu infinitivo é drop, que significa cair, reduzir ou diminuir. Então, o flood e o drop, eles são sinônimos, né? Agora, cuidado com o verbo thriving, que significa prosperar ou crescer, né? Ele não se refere ao mercado imobiliário, mas ele se refere aos mosquitos, né? São eles que prosperam enquanto as vendas de casas diminuem. Então, como você pode observar, a opção A ela revela um sinônimo do mesmo conteúdo textual, né? Então, esta é a opção correta. O mercado de compra e venda, o mercado imobiliário, né, de casas na Califórnia, ele está o quê? Ele está caindo, né? Ele está diminuindo, está fraco, né? Que é o dropping, caindo, que lá no texto tem o seu sinônimo flooding. Cuidado para não confundir com o thriving, que o thriving não está falando do mercado imobiliário, mas está falando dos mosquitos. Opção B, stable, estável, que permanece sólido ou firme. Então, como você pode observar no segmento acima, a prosperidade do mosquito, né, o seu alastramento, fez com que acontecesse o que com o mercado imobiliário? Fez com que ele caísse, né? Então, não se pode dizer que o mercado imobiliário ele está estável, porque isso não reflete o conteúdo do texto. Eu botei junto aí, coloquei junto para você a opção C, a D e a E. Rising, subindo, D, skyrocketing, altíssimo e subir vertiginosamente, e inflated, inflado, expandido ou a nível normal ou exagerado. Então, estas opções, elas refletem exatamente o oposto do que diz no segmento do texto acima, e por isso elas são incorretas, né? Nem ele está subindo, nem está subindo vertiginosamente. Skyrocketing é como se fosse um foguete, né? Subindo tão rápido quanto um foguete. E nem está expandido a nível anormal, que é inflated. Então, o gabarito dessa nossa questão é a letra A de avião. 36. A kidney-shaped swimming pool is triangular, square, rectangular, trapezoid, curved. Uma piscina em forma de rim, ela é o quê? Ela é triangular, quadrada, retangular, trapezoidal ou curva. Bem, para acertar essa questão, o que você precisaria? De duas coisas. Saber o que significa o significado da palavra kidney e saber qual é o formato de um rim, né? Nem que seja por foto, você acredita que você já viu um rim e sabe qual é o seu formato. Então, kidney significa o quê? Rim, ou maneira de ser, ou temperamento. Essa palavra, ela tem a função de substantivo concreto, né, e abstrato. Mas, logicamente, para saber o formato da piscina, é adequado que você use o quê? O significado dessa palavra concreto, que é o quê? Rim, né? Então, o formato de um rim é um formato o quê? Será que ele é triângulo, quadrado, retângulo, trapezoide ou curvo? O formato de um rim é curvo, né? Um rim, ele é curvo. Portanto, a opção correta é a letra E de Ena.
A piscina, ela tem um formato de rim, né, que é um formato curvo. 37. The underlying word is wriggling larvae. Means that the larvae are growing, migrating, reproducing, twisting ou dying. A palavra sublinhada em larvas se contorcendo, nas linhas 5 e 6, significa que as larvas estão crescendo, migrando, reproduzindo, retorcendo ou morrendo. Bem, antes da gente ver a explicação, vamos ver aqui o Booster Vocabulary. Coloquei algumas palavras nesse momento que eu acho importante para você ver o significado delas. Charge, cobrar ou ônus. Haughty, altivo ou arrogante. Holy, santo, sagrado. Humble, humilde ou modesto. O humble é o oposto ou o contrário de haughty, né? Humilde, oposto de arrogante. Kidney, rim ou temperamento pessoal. E rise, subir ou elevar. Bill Bobbitt, a county inspector, dips a ladle into the water and brings up half a dozen wriggling larvae. Bill Bobbitt, um inspetor de condado, mergulha uma concha na água e traz meia dúzia de larvas se contorcendo. Eu destaquei em negrito a palavra wriggling, que significa contorcendo-se, movimento que as larvas fazem quando saem dos ovos que eclodem. E eu coloquei também uma extra information para você. Eles também se alimentam de seres humanos, deixando vergões e às vezes a transmissão da malária, febre amarela, encefalite, vírus do Nilo Ocidental ou outras doenças. O mosquito fêmea coloca uma série de pequenos ovos em água parada que eclodem em larvas contorcendo-se. Depois de algumas semanas, estes saem da água e já estão adultos. Então, viu aí a palavra, né? Contorcendo-se, que é justamente o wriggling. Então, vamos analisar cada uma das opções. A opção A, growing, significa crescendo ou desenvolvendo. Essa opção ela está incorreta porque ela não está refletindo o que o autor expressa no texto. O crescimento das larvas eles acontece com o decorrer do tempo. O vocábulo em negrito, né, e a imagem, né, que você vê quando as larvas são retiradas da piscina não são sinônimos de crescimento, né? Wriggling não significa crescendo. Errado. B. Migrating. Migrando, migração, movimento espacial de um lugar para o outro. Essa opção também não reflete o que diz o texto, porque dizer que as larvas estão se contorcendo não tem nada a ver com o fato dos insetos migrarem. C. Reproducing, multiplicando-se, reproduzindo, gerando novas vidas. Isto também não é o que significa a palavra wriggling, né? Como você pode observar no trecho acima. Quando alguém retira as larvas da piscina e vê as mesmas contorcendo, isso não mostra que elas estão se multiplicando. Os mosquitos é que se reproduzem, não são as larvas. Opção D. Twisting, retorcendo-se, curvando-se, enrolando-se, espiralando-se, contorcendo-se. Wriggling, contorcendo-se, fazendo um movimento sinuoso ou torcendo-se. Então, é exatamente, né, essa palavra que é sinônimo do vocábulo grifado e que o substitui. Portanto, esta é a nossa opção correta. Para acertar essa questão, né, é só você pôr o verbo no infinitivo, twist, e lembrar daquela dança, né? Lembra que nós vimos na aula demonstrativa palavras conhecidas? Então, o twist é um movimento de dança, né, que a pessoa se contorce. O mesmo movimento parecido com o que as larvas fazem. Uma dica para você. Sempre que as opções vierem com o verbo no presente contínuo, né, como essa, wriggling ou twisting, então o que você faz? Ponha o verbo no infinitivo, né? Tira o ing. Isso vai ajudar você a se lembrar de algo que vai levar você a saber o significado do verbo. Veja aí a extra information que eu coloquei. Estilo de dança no início das décadas de 60, introduzido por Shub Shecker com o seu tema The Twist, caracterizado por movimentos simples de torção da anca e dos pés. O twist atraiu a juventude pela sua simplicidade e exuberância.
Seus passos específicos, esta nova dança dispensou o contato físico e influenciou definitivamente o modo de dançar das gerações seguintes. Então tá aí o twist, né? Se você conhecia esse tipo de dança twist, então ficou fácil de você entender o que significa o verbo twisting, que é contorcendo-se. Vamos ainda ver a letra E. Dying, morrendo. Esta opção ela expressa justamente o oposto do significado, pois o fato das lábias se contorcerem é porque elas acabaram de nascer e não porque elas estavam morrendo. Então, a opção correta é a letra D de dado. 38. The expression boasts a three-car garage, line 2, reveals an attitude which is humble, haughty, hopeful, hospitable, holy. A expressão goza de uma garagem para 3 carros, na linha 2, revela uma atitude que é humilde, arrogante, esperançosa, hospitaleira ou santa. The empty house is a middle-class corner of Southern California. Is 2 stories high and boasts a 3-car garage. A casa vazia num canto da classe média do sul da Califórnia é de 2 andares e gaba-se de uma garagem para 3 carros. Então, nesta questão, a elaboradora ela requer do candidato, né, não apenas o conhecimento do vocabulário, mas também a interpretação. A opção A, humble, humilde. Essa opção ela reflete exatamente o oposto da expressão em pauta, no enunciado. Mesmo que você não entenda ou não lembre o que significa boast, né, é fácil de você deduzir que a frase ela não está expressando humildade. Portanto, é errado. Letra B, haughty, arrogante. Veja os sinônimos das palavras. Boast, exibir-se, glorificar-se, envaidecer-se, mostrar algo de modo orgulhoso ou com ostentação, jactar-se, falar com excessivo orgulho, com ar de superioridade e arrogância. Haughty, arrogante, altivo, orgulhoso. Portanto, essa opção ela reflete exatamente a expressão do enunciado, né? Por isso, essa é a nossa opção correta, né? Quando ele diz que tem a casa, né, se gaba de ter uma garagem de 3 carros, expressa o quê? Expressa algo arrogante. Opção C, hopeful, esperançosa. Não existe nenhuma palavra ou expressão no enunciado que indique esperança. Não tem nada a ver, portanto, está errado. D, hospitable, hospitaleira. Então, não é pelo fato de se falar em uma casa que isto indique hospitalidade. Também não tem nada a ver, né, com a expressão do enunciado. Errado. E a E, holy, santa ou sagrada. Também não tem nada a ver, né? Essa frase não indica nada que seja sagrado ou santo. Errado. Gabarito B de bola. 39. When mortgage company seize properties, this means they take them down, take them off, take them away, take them out, take them apart. Quando as empresas hipotecárias apoderam-se das propriedades, isso significa que elas as derruba, as abandona, as apreende, as remove ou as desmonta. Esta é uma questão onde a banca explora conhecimento do candidato quanto aos verbos frasais. Então, vamos ver a opção A. Take them down, as derruba. Esse verbo frasal ele não reflete o que diz o texto, o termo citado no enunciado, pois as empresas hipotecárias não derrubam as propriedades. Errado. Take them off, abandona. Essa opção também não está correta, né, porque o verbo frasal take them off não substitui o verbo seize. Não são sinônimos. C. Take them away, as apreende. Então, é justamente este verbo frasal que substitui o verbo citado no enunciado. Essa é a nossa opção correta. Observe como são sinônimos. Seize, tomar posse ou ter domínio de algo de repente e forçosamente. Tomar em custódia, capturar, confiscar, arrebatar, sequestrar, desapropriar ou expropriar. Take away, remover algo concreto ou abstrato. Subtrair, deduzir, tirar algo de alguém ou de algum lugar. Capturar, confiscar, conseguir a força ou por habilidade. Assumir o controle. Eu coloquei aí vários significados, né? Várias palavras que expressam significado para você ver como as duas palavras são sinônimos. Então, essa é a nossa opção correta. Se tirar uma do texto e colocar a outra, não vai alterar nada
a interpretação do texto. Continua a mesma coisa. Opção D, por que está errado? Take them out, as remove. Então, essa opção, né, talvez ela deixasse o concursando, o candidato em dúvida, porque parece com take away. Mas existe uma diferença. O take away é tomar, levar embora. E o take out é levar para fora ou sair. Então, essa opção ela está errada porque ela não substitui o sis do enunciado. E a letra E, take them apart, as desmonta. Né? O verbo sis também não tem nada a ver com esse verbo aí, eles não são sinônimos. Porque take them apart significa separar algo em partes ou castigar. Então, o gabarito dessa 39 é a C de casa. 40. In provide them free. Them refers to lawyers, larvae, authorities, pests ou fish. Em os prover grátis se refere a advogados, larvas, autoridades, pragas ou peixe. Lá no texto diz assim: You can buy a lot of fish for what a lawyer charges per hour. And some authorities, when commendable creativity, even provide them free to help control the pests. Você pode comprar muitos peixes pelo mesmo preço que um advogado cobra por hora. E algumas autoridades com criatividade louvável até mesmo os oferecem grátis para ajudar a controlar as pragas. Então, a opção A, ela diz lawyers, advogados. O narrador ele expressa claramente no início da frase que os advogados cobram caro e por isso é que ele prefere comprar os peixes para controlar as pragas. Então, o them, ele não se refere a advogados. Errado. B e D. Larvae, larvas e pestes, pragas. Então, podemos dizer que essas duas opções significam a mesma coisa, né? E só por isso, nenhuma delas já não pode ser a resposta. Opção C. Authorities, autoridades. O verbo provide é um cognato verdadeiro que significa providenciar ou prover. Então, você já descarta a opção C, pois nós estamos procurando o objeto da oração, them, e não o sujeito. Então, o praticante da ação, autoridade. Não estamos procurando por ele. Letra E, fish, peixe. O them refere-se aos peixes, feixes. Eles são o objeto direto da frase. Algumas autoridades os oferecem grátis para ajudar na eliminação ou no controle da praga do mosquito. Então, essa é a nossa opção correta. A letra E, fez, peixe. Gabarito da questão, letra E. Então, pessoal, aqui nós terminamos, né, de considerar as questões desse texto, né? E espero que você tenha entendido bem as palavras. Escreva aquelas palavras que você ainda não conhecia no seu glossário pessoal, para que assim depois você possa repetir e assim fixar bem, memorizar bem essas palavras, certo? Aí na sua aula escrita, você tem a tradução desse texto, né? É um texto curto, e depois você tem também o vocabulário, né? Com as palavras que eu destaquei para você, né? Que eu achei que são as palavras que caem mais em texto de língua inglesa, certo? Espero aí que você continue firme e forte nos seus estudos. Estou torcendo por você, ok? Até mais.